O Simpsons começou com uma série para toda a família, mas acabou virando uma das séries mais comentadas quando o assunto é previsão. Piada sobre Trump presidente, a compra da Fox, a nota de R$200, até cenas envolvendo o futebol. Então senta tua bunda na cadeira porque a gente vai conferir essas previsões. Será que vai ser só coincidência ou realmente foram previsões? Então senta tua bunda na cadeira, vamos direto. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E nós começando aqui a eleição do Donald Trump. Donald Trump ainda era visto mais como empresário e rosto da televisão, quando os Simpsons soltaram uma brincadeira que parecia impossível, imaginá-lo presidente dos Estados Unidos. No episódio Bart to the Future, exibido em 2000, Lisa Simpson assume a presidência depois de Trump. E logo no começo, ela já encontra uma crise financeira enorme deixada pelo governo anterior. Era uma fala rápida, com cara de exagero de desenho. Só que em 2016, Trump venceu a eleição de verdade. A cena voltou a rodar o mundo e muita gente passou a tratar os Simpsons quase como se o desenho tivesse enxergado o futuro antes de todo mundo. Que doideira, né? Depois, o roteirista Dan Greene explicou que a ideia era fazer um alerta para os Estados Unidos. Naquele contexto, colocar Trump na presidência era o maior exagero possível para mostrar um país saindo do rumo. 16 anos antes, o desenho já tinha colocado Donald Trump na Casa Branca sem sequer imaginar que aquilo poderia, de fato, acontecer. Isso é extremamente bizarro, né? Muita Os Simpsons sempre gostaram de cutucar Hollywood. E em 1998, no episódio Quando Nasce uma Fofoca, apareceu uma piada que na hora parecia só brincadeira com uma empresa grande comprando outra empresa grande. Homer passa pelo estúdio da Fox e a cena quase escapa. É coisa de segundos. Só que o letreiro tinha um detalhe que anos depois fez muita gente pausar para olhar direito. Embaixo do logo da Fox, aparecia a frase dizendo que o estúdio era uma divisão da Walt Disney Company. Na época, era sátira. Em 2019, a Disney concluiu de verdade a compra de grande parte da Fox, num acordo de 71,3 bilhões de dólares. Depois, ainda tirou Fox do nome da área de cinema e rebatizou o estúdio como 20th Century Studios. Uma piada rápida, escondida no cenário, acabou ficando ligada a um dos maiores negócios de Hollywood. Gente, eu tô vendo que esse vídeo de hoje vai deixar minha cabeça muito bugada com certas coisas. Em um episódio de Os Simpsons, exibido em 2014, Homer aparece no meio de uma Copa do Mundo no Brasil. Na história, ele vira árbitro e começa a receber propostas de todo lado para mexer nas decisões dos jogos. Mas o detalhe que chama atenção mesmo não é o Homer com o apito, é a maleta. Ela parece cheia de notas fictícias de R$200. Só que naquela época, essa nota não existia no Brasil. Verdade. Gente, Gente, o Simpsons tá me deixando com a cabeça bugada. 6 anos depois, em 29 de julho de 2020, o Banco Central anunciou a criação da nota de R$200. De R$200, a cédula chegou ao público em 2 de setembro do mesmo ano. Eu nunca peguei uma cédula dessa. Voltou pro episódio só pra rever essa cena. Não era igual, claro. No desenho, as notas eram azuladas, lembrando a antiga nota de R$100. A nota real veio em tons de cinza e marrom, com o lobo-guará. Mesmo assim, a cena ficou curiosa. Em 2014, os Simpsons colocaram uma nota de R$200 no Brasil, quando ela ainda existia só dentro do desenho. Gente, uma doideira, né? Muita doideira. Lady Gaga chegou ao intervalo do Super Bowl de 2017 com uma tarefa enorme. Segurar um estádio inteiro em Houston, nos Estados Unidos, e ainda a atenção de milhões de pessoas pela TV. Só que, depois do show, a conversa foi parar em outro lugar. Uma cena antiga de Os Simpsons, quase 5 anos antes. A própria Gaga tinha dublado a versão animada dela na cena. No episódio, ela aparecia com um visual prateado, passava por cima do público presa por cabos e depois sentava no piano pra cantar. Aí, quando o show real aconteceu, a comparação ficou fácil demais. Ficou muita coincidência. Ela tava presa no cabo de aço e ela cantou lá, sentada no piano. A explicação era bem menos misteriosa. A Gaga já usava visuais chamativos há anos, e o desenho tinha se inspirado em apresentações antigas dela. Mesmo assim, a semelhança ganhou espaço na internet. Um episódio que muita gente colocava entre os mais fracos da série voltou a circular justamente por essa cena, entrando na lista das curiosas previsões de Os Simpsons. Bem doido.
Cada uma mais surpreendente. Eu tô me surpreendendo cada vez foi mais. Aquele sujeito que se desespera antes de entender o que está acontecendo. Então bastou uma cena antiga reaparecer na internet pra muita gente vender aquilo como previsão da Terceira Guerra Mundial, até puxando boatos sobre a Copa de 2026. Mas a origem não tem esse mistério todo. O trecho vem de um curta de Matt Groening exibido em 1987. O Homer era magrinho, né? A série famosa. Na cena, Homer acorda Olha como o Homer era magrinho. noite dizendo que a guerra começou e manda todo mundo correr pro abrigo. Aí vai todo mundo. O detalhe é que as versões que circulam hoje não mostram só o curta. Elas misturam o trecho com imagens de guerra, frases alarmistas e até cenas feitas por inteligência artificial. Aí uma piada antiga ganha cara de recado escondido para 2025 ou 2026. Só que o original não apontava para nada disso. A graça da cena era o exagero do Homer. Ele faz tanto alarme falso que a família se cansa e deixa-o fechado no abrigo só para conseguir dormir. Gente, fica trancado lá. A China era uma piada visual, não um aviso secreto. Gente, as pessoas acabam dramatizando muito, era um né? personagem principal de Os Simpsons. Mesmo assim, entrou numa cena que sempre volta quando a internet fala das previsões da série. No episódio O Casamento de Lisa, exibido em 1995, Lisa aparece no futuro não tinha nem distante pra nascido. época, prestes a se casar. Durante um piquenique, Hugh, seu então noivo, simplesmente fala com um aparelho no pulso para fazer o pedido de casamento. Naquele momento, essa era a graça. Um relógio que servia para conversar parecia tecnologia exagerada demais, coisa de desenho mesmo. E aí, vamos ver o que isso vai se tornar. Vocês já vão ver. Eu até imagino o que é. Anos depois, ficou difícil ver essa cena sem lembrar dos smartwatches. Hoje eles mostram mensagem, ligação, treino, clima e até fazem chamada. A ideia de um comunicador no pulso já existia em histórias antigas de detetive, então não nasceu ali. Mas os Simpsons acertaram muito bem o formato de uma tecnologia que acabaria no braço de muita gente. Bem interessante esse aqui do smartwatch. Neymar também entrou na lista o Neymar, meu Deus, por quê? Em 2014, o desenho mostrou o El Divo, um jogador brasileiro claramente inspirado nele, famoso por cair no gramado e valorizar qualquer falta. A cena é em um jogo contra a Alemanha. Mentira, gente, ele nem é assim. Faz um teatrinho, sai de maca, e o episódio ainda leva a piada até um velório falso, enquanto meu Homer, Deus, até morreu. Partida, insiste que aquilo não foi pênalti. Daí a internet juntou uma coisa na outra. Poucos meses depois, Neymar saiu mesmo de maca na Copa do Mundo de 2014, nas quartas contra a Colômbia em Fortaleza. Ele teve uma fratura na região lombar e ficou fora do restante do torneio. Bem-vindos, fãs americanos. Caraca, só que aí ele acabou indo pro túmulo, mas... Foi bem doido? El Divo. Não. El Divo. Para muitas páginas bastou isso. A piada virou previsão. Em 2022, quando ele machucou o tornozelo na estreia da Copa do Catar, o clipe voltou a circular. E com a Copa de 2026 chegando, páginas de boatos passaram a usar a cena do velório para dizer que o desenho tinha previsto um fim trágico para Neymar. Mas claro, tudo faz parte de uma sátira. E o camisa 10 da seleção está bem, são e salvo. Não, ele tá lesionado, ainda nem jogou na Copa, viu? Roy Horn ficou famoso em Las Vegas fazendo mágica perto de animais que muita gente preferia lindo, ver só de gente, longe, coisa linda. ao lado de Siegfried Fischbacher. Ele lotava teatros com tigres brancos no palco. Tinha brilho, ilusão, roupa chamativa, mas o perigo ali não era parte do cenário. Gente, em que grande. 1993, The Simpsons colocou Gunther e Erskine 93, na tela. A faz piada era tempo. bem clara. Os dois imitavam Siegfried e Roy. Eles entram cheios de pose, usam a tigresa Anastasia no número, e a apresentação sai do controle gente, na frente a tigresa da plateia. comeu Na eles. época, dava pra rir porque era desenho. Só que quase 10 anos depois, em 2003, Roy viveu uma cena real muito pior 10 anos durante uma depois. apresentação ao vivo no Hotel Cassino The Mirage, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no que seria considerado mais uma previsão trágica do seriado. E aí, a tigresa... Ai, gente, os bichinhos, eles ficam estressados nesse ambiente. É muito doido pra Tigre eles. Mantacore, de 180 quilos, pegou Roy pela nuca no palco. O acidente foi gravíssimo. Roy sofreu um derrame e ficou com paralisia parcial permanente no lado esquerdo do corpo. Mesmo depois disso, ele defendia Mantacore e dizia que o animal não tinha agido por maldade. Não, O show da gente. dupla acabou de vez. E o tigre continuou sob os cuidados deles até o fim da vida, morrendo por causas naturais. Que bom que eles não fizeram nada de
mal com ele depois do ataque, né, gente? A cozinheira Doris apareceu em Os Simpsons com uma piada bem difícil de engolir. A escola estava sem dinheiro e a saída dela era simples e horrível. Colocar carne de cavalo na merenda dos alunos de Springfield. No desenho, isso entrava como um corte de orçamento. Aquele tipo de piada absurda sobre comida de escola que dava um desconforto a comida da minha escola era boa, hein? Essa cena foi ao ar em 1994. E quase 20 anos depois, a Europa viu uma história real chegar perto demais. Não acredito na coisa dessa, não. Em janeiro de 2013, autoridades da Irlanda encontraram DNA de cavalo em hambúrgueres congelados vendidos como carne bovina. E o caso não ficou pequeno. O problema apareceu em produtos de grandes redes, incluindo lasanhas, hambúrgueres e refeições aí que faz medo, viu? A situação atingiu mais de 13 países, chegou a supermercados, escolas e hospitais, e milhões de produtos precisaram ser recolhidos. Depois disso, a fiscalização ficou mais rígida. E aquela piada estranha da merenda de Springfield passou a ser lembrada como uma versão de desenho de um problema que apareceu de verdade na Europa. E aí a gente compra as coisas no mercado e sabe nem o que a gente tá comendo, né? Os Simpsons já tinham fama de acertar umas coisas bem estranhas antes da hora. Mas com Game of Thrones, o que chamou a atenção foi a imagem. Em 2017, a animação abriu uma temporada com um episódio inteiro em clima de fantasia medieval. Springfield virou um reino no estilo de Westeros. E no final, Homer traz de volta um dragão vermelho. O bicho levanta voo por cima da vila, solta fogo por todo lado e a família fica olhando de longe. Ainda bem que tá longe, né? Era só mais uma paródia exagerada. Só que em 2019, Game of Thrones exibiu o penúltimo episódio da série. Nele, Daenerys Targaryen usa o dragão Drogon para atacar King's Landing. E a cidade inteira acaba tomada pelas chamas em uma cena bem parecida. E aí tá olhando de longe como ele estava olhando de longe também. Bem legal. A semelhança fez muita gente voltar correndo para o episódio dos Simpsons, tratando aquela cena como mais uma previsão bizarra do desenho. E não foi uma cena qualquer. Esse episódio de Game of Thrones teve a maior audiência da história da série, com 18,4 milhões de espectadores. Caraca! Então, a comparação não ficou escondida em canto nenhum. Foi parar justamente em um dos momentos mais vistos e comentados da televisão naquela época. Gente, o mais incrível é que é tudo antes, sabe? Não é nada depois. Em 2016, os Simpsons colocaram o Sr. Burns em uma ideia bem esquisita. No episódio Friends and Family, ele contrata Marge, Bart, Lisa e Maggie para testarem óculos de realidade virtual e fingirem que são sua família dentro de um mundo digital. A graça era justamente o exagero. Gente tão presa na tela que andava por Springfield sem olhar pro lado, batia em poste e até caía em bueiro aberto. Só que, alguns anos depois, essa piada começou a se tornar mais realidade. Em 2 de fevereiro de 2024, a Apple lançou o Vision Pro nos Estados Unidos por $3.500 e logo apareceram vídeos de pessoas no metrô, na calçada e em restaurantes mexendo em telas que só elas viam, com seus óculos cobrindo parte do rosto, assim como mostrado no episódio da série. É muita coincidência. Mas talvez eles são muito visionários, sabe? Do que pode acontecer. O real continuava ali, mas parecia ter virado plano de fundo. E não foi como se os Simpsons tivessem tirado isso do nada. Em 2016, a realidade virtual já estava crescendo, com marcas como a Oculus, comprada pela Meta. O acerto foi mais na questão do comportamento, com o encanto, o afastamento e aquela tentativa meio estranha de viver a rua com uma tela no rosto. Agora, com a Copa do Mundo de 2026 chegando aos Estados Unidos, México e Canadá, emissoras como a Fox Sports já fecharam parcerias para transmitir jogos ao vivo em realidade virtual. Nossa, gente, chiquérrimo, né? Muito moderno. Em um episódio de Os Simpsons, conhecido pelas supostas previsões, vemos trabalhadores japoneses em uma fábrica embalando produtos quando um deles, doente, espirra dentro de uma caixa, dando origem à chamada gripe de Osaka. Mais tarde, as encomendas chegam a Springfield e a doença acaba se espalhando pela cidade. Né? Anos depois, com o surgimento da Covid-19, muitas pessoas passaram a afirmar que a série teria previsto a pandemia. No entanto, a comparação não é totalmente precisa. No episódio, a doença vem do Japão, não da China, e é transmitida por encomendas enviadas aos Estados Unidos. Já no caso do coronavírus, não há evidências de que pacotes internacionais tenham sido uma forma significativa de transmissão da doença, e estudos revelaram que a transmissão dessa maneira seria impossível. Além disso, a própria enfermidade retratada na animação é diferente da Covid-19. Mas é bem semelhante, bem parecido. Pai, isso chegou pra você pelo correio. A doença. Chegou a doença pelo correio.
Apesar dessas diferenças, a coincidência de mostrar um vírus asiático se espalhando pelo mundo fez com que muitos enxergassem o episódio como mais uma das famosas previsões de Os Simpsons. Um detalhe importante é que muitas imagens virais compartilhadas na época foram editadas digitalmente para substituir Osaka Flu por coronavírus, o que ajudou a alimentar a falsa ideia de que a série havia previsto a internet a Covid-19. Então, acaba alimentando mais as coisas, né? Hoje em dia toma uma proporção e muito rápido, né? Às vezes nem é tudo aquilo e tá aí parecendo um caos terrível. E me diz aí, tu acha que são previsões ou muita coincidência? Então, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra tu não perder os próximos... Eu me esqueço das palavras. Ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui te esperar aqui na segunda-feira. Ótimo FDS aí pra você. Fui e tchau, obrigado. Beijo!